Olá, pessoal! Hoje é a nossa aula de matemática e vamos falar sobre o sistema de numeração pelo mundo. Habilidades: reconhecer o sistema de numeração decimal como fruto de um processo histórico, percebendo semelhanças e diferenças com outros sistemas de numeração, de modo a sistematizar suas principais características, a base, valor posicional e função do zero. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e vamos estudar. Você sabe como surgiram os números? Qual é a função dos números? Primeiro, eles foram criados a partir da necessidade do homem de ter uma maneira de representar as quantidades. Um exemplo dessa é contar os animais. Quando o pastor soltava seu rebanho de ovelhas, colocava dentro de um saco uma pedrinha para cada animal. No fim do dia, quando elas voltavam, ele fazia o processo contrário, tirando as pedrinhas para cada animal. Segundo, é a evolução e necessidades dos seres humanos. Quando a humanidade começou a se organizar enquanto sociedade, o trabalho na agricultura, a construção de instrumentos e a organização da moradia fizeram com que as ideias matemáticas se consolidassem. Preparar o terreno para a plantação, domesticar animais para auxiliar no transporte, delimitar espaços para a organização das comunidades eram exemplos de tarefas que o apontavam para a necessidade de contar, medir e representar por meio de formas geométricas. Então, noções de quantidade já surgiram muito antes do que imaginamos, 10.000 a.C. Muitas dessas contribuições perpetuaram ao longo dos anos. Porém, as civilizações que mais contribuíram para o desenvolvimento da matemática foram os egípcios, babilônicos, romanos, chineses, maias e hindus. Vamos começar pelo sistema de numeração egípcios. No caso, eles usavam esses símbolos para expressar os números. No caso, o primeiro aqui, ele era considerado como bastão, e o bastão valia 1. O segundo símbolo era chamado de calcanhar, e valia 10 no sistema de numeração egípcio. O terceiro era chamado de corda enrolada, e valia 100. O quarto chamava flor de lótus, que valia 1000. Esse era chamado de dedo dobrado, que valia 10.000. Esse era o girino, valendo 100.000. Esse outro era um homem com o braço levantado e ajoelhado, que valia 1.000.000. O sistema de numeração egípcio tinha 7 símbolos, usavam a base de contagem em 10 e não era posicional. Então, vamos escrever alguns números. Vamos representar então o 256 e o 102.234. Primeiro vamos colocar as simbologias aqui e vamos fazer o número 256. Para eu fazer o 256, eu preciso de 200. Então, eu preciso 2 de corda enrolada. Para eu fazer o 50, eu preciso de 5 calcanhares. 3, 4, 5. E para fazer o 6, eu preciso de 6 bastões. 3, 4, 5, 6. Então, essa era a representação do número 256.
Agora, a gente vai fazer os 102.234. Para fazer os 100.000, eu preciso de quem, então? Do girino, um girino. Para eu fazer o 2.000, eu preciso de 2 flor de lótus. 200, 2 cordas enroladas. O 30, 3 calcanhares. E o 4, eu preciso de 4 bastões. Agora, o sistema de numeração babilônico. O sistema de numeração babilônico, eu só tenho 2 simbologias. Esse que é para baixo vale 1 e esse para a esquerda vale 10. É tipo de um bumerangue. Então, o que ele fala? Que o sistema de numeração babilônico tinha como características a utilização da base 100 combinada com a base 10. 2 símbolos para representar os números: posicional, aditivo, multiplicativo e ausência de símbolo para representar o zero. Então, bumerangue para baixo vale 1, bumerangue para a esquerda vale 10. Então, vamos fazer a representação do 59 e depois o 67. Então, vamos colocar os símbolos aqui. Primeiro, 59. Para fazer os 50, eu preciso de 5 símbolos para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. E para fazer o 9, eu preciso de 9 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora a gente vai fazer o 67. 67. Então, preciso de 6 símbolos de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 7 símbolos de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A nossa representação do 67. Sistema de numeração romano. No sistema de numeração romano, eu tenho esses símbolos. O I vale 1, o V vale 5, o X vale 10, o L vale 50, o C vale 100, o D vale 500 e o M vale 1000. Então, usavam a base 10 possuíam também 7 símbolos para representar os números, que é o I, o V, o X, o L, o C, o D e o M. Não era posicional, embora a ordem não fosse indiferente. Ele era aditivo e subtrativo e não possuía símbolo para o zero. E eu tenho algumas regrinhas. O I, o X, o C e o M são os únicos que podem se repetir no máximo 3 vezes, somando os valores, que nem no caso, se eu tenho I, equivale a 3. 1, 2, 3, é igual a 3. Se eu tiver X, X e X, equivale a 30. C e o C vale o 300. Só que para eu fazer o 4, no caso aqui, para eu fazer o 4, eu preciso fazer o 5 menos 1. O 1 eu tenho que colocar na frente do 5, porque se eu colocar esse I na frente do V, vai ser valido como 6. Porque assim seria um processo aditivo. E no caso, para eu fazer o 4, eu preciso de um processo subtrativo, que é o 5 menos 1. Então, o I vale 1, menos o V, que é 5, então fica 4. Aqui no caso, eu tenho o I e o X. O I vale 1 e o X vale 10, então eu tenho que subtrair. 10 menos 1 dá 9. Nesse outro caso, é XL. O X vale 10. O L vale 50, então é 50 menos 10. Quanto que é 50 menos 10? 40. O X e o C.
O x vale 10, o c vale 100. 100 menos 10, então aqui no caso é o 90. E o c com o c vale 100 e o d vale 500, então fica 500 menos 100, que é o número 400. Então, agora a gente vai representar o 34, o 236 e o 2345. Vou colocar os símbolos aqui, representando o 34. O 34, eu preciso de x, que é 10, 20 e 30, e o 4. Para eu representar o 4, eu tenho que fazer o 1 menos 5. Então, o U é I e o 5 é o V. Então, esse é o número 34. Agora, o 236, eu preciso fazer o 200. O 200 é o C e o C. O 30 é X, X, X. O 6 é o 5 mais 1. O 5 é o V, mais 1 é o I, 236. O último número, 2345, eu preciso fazer o 2000. 2000 é o M mais M. 300 é o C mais C mais C. O 40 é o 50 menos o 10, então é o X e o L. O X é 10 e o L é 50, então fica 40. Agora o 5 é o V. A colocação de um traço na horizontal acima de qualquer símbolo indica a multiplicação por 1000. E se colocados dois traços, o símbolo fica multiplicado por 1.000.000. No caso, se eu tenho um traço em cima do meu número, eu vou pegar o meu número e multiplicar por 1000. O V é o 5. 5 vezes o 1000 fica 5.000. LXX. O L é 50, o X é 10, 10. 50, 60, 70. Então, é 70 vezes o quê? O 1000. Então, fica 70.000. Sistema de numeração Maia. Os símbolos do Maia. 0, 1, 2, 3, assim sucessivamente. Chegamos no 20. Depois do 20, eu tenho um outro tipo de formar esse número. Para eu formar o 21, olha o que eu preciso. De uma bolinha em cima e uma bolinha embaixo. Então, eu preciso de um grupo de 20. Então, a bolinha de cima é considerada múltiplos de 20. E a bolinha de baixo é considerado múltiplos de 1. Então, eu preciso de um grupo de 20, que dá 20, e um grupo de 1, que dá 1, para dar o 21. E agora o 22. O 22 eu preciso de um grupo de 20 e dois grupos de 1. Então, a bolinha maior é um grupo de 20 para dar 20. Duas bolinhas menor, que é dois grupos de 1 para dar o 2, para dar o 22. O sistema Maia utilizava três símbolos: o ponto, o traço e o símbolo para o zero. A base de contagem era 20 e era posicional, aditivo e multiplicativo. A maior diferença entre os sistemas de numeração apresentados aqui é o sistema Maia. É que este último tinha um símbolo para o zero. A composição dos números era um pouco complexa. Na verdade, o sistema de numeração Maia é o mais complexo de todos os sistemas de numeração. Então, agora a gente vai representar o número 43, o 113 e o 220. Então, vamos colocar simbologias aqui. Vamos representar o 43. Para eu representar o 43, eu preciso de dois grupos de 20 e três grupos de 1. Então, eu preciso de dois grupos de 20 para dar 40, 20 mais 20, 40, e três grupos de 1 para dar o 3. 113, o que eu vou precisar? De 5 grupos de 20 e
1, 2, 3, 5 mais 5. E 13 grupos de 1. Então, eu preciso de 5 grupos de 20 e 13 grupos de 1 para dar o 113, porque 5 vezes o 20 dá 100. 100 mais 13, 113. 220, o que eu vou precisar? De 1, 5 mais 5. Então, 11. 11 grupos de 20 e nenhum grupo de 1. Então, eu preciso de 11 grupos de 20, porque 11 vezes o 20 é 220 e nenhum grupo de 1. Sistema de numeração indo-arábico. No caso, esse é o nosso sistema indo-arábico. Antigamente, 300 a.C., como eram os símbolos, e agora atualmente, que é o nosso 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Espero que tenham gostado da aula, comentem os nossos vídeos e fiquem com Deus.